professor Flaviano, respeitando, pessoal, a votação de vocês no Instagram do meu canal. Eu fiz uma enquete onde vocês escolheram qual que seria a nossa aula inaugural do nosso canal aqui, Bate-Papo com História, do professor Flaviano. E por 52 votos, ditadura militar venceu a era Vargas. Então, nós vamos falar hoje, meninos, sobre ditadura militar. Olha só, eu não consigo, enquanto professor de História, começar um conteúdo falando deste conteúdo. Eu preciso voltar um pouco antes para que vocês entendam o processo, que é a história do processo. Eu preciso que vocês entendam o processo que culminou na chegada dos militares ao poder. Nesse sentido, antes da ditadura militar, nós tivemos um presidente, o último presidente civil, chamado João Goulart, mais conhecido como Jango, né? Jango, ele tinha, enquanto presidente da República, ele tinha algumas medidas, algumas tendências de esquerda, ele era um pouco voltado ao socialismo. Essas medidas, por exemplo, como reforma agrária, reforma de direitos para trabalhadores, enfim, isso fez com que a popularidade dele diminuísse. Lembrando que Jango foi presidente da República durante a Guerra Fria. Nós sabemos que houve um embate ideológico entre Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. Então, neste momento, Jango Goulart estava tendencioso a apoiar as ideias da antiga União Soviética, ok? Então, ele tinha medidas como reforma agrária, coisas voltadas para a população. Isso desagradou muito a elite do país, industriais, isso desagradou a própria classe média. Uma determinada ala da Igreja Católica também era contra essas ideias de João Goulart. Ou seja, classe média e igreja apoiaram o regime militar no Brasil. Além do mais, os Estados Unidos da América, que também era um país interessado na ditadura no Brasil, na implantação do regime ditatorial no Brasil. Por quê? Porque a ditadura militar no Brasil significaria um combate ao comunismo que João Goulart estava tentando emplacar no Brasil. Caso houvesse resistência por parte de João Goulart, os Estados Unidos da América já havia feito um plano chamado Brother Sam, Operação Brother Sam. Caso houvesse resistência por parte de João Goulart na implantação da ditadura. João Goulart recua, não faz nenhum tipo de oposição, até para salvar a vida de pessoas. Neste momento, nós temos a implantação do regime militar no Brasil. Portanto, meninos, nesse lado de cá agora, nós temos que explicar da seguinte maneira: o regime militar no Brasil, ou ditadura militar no Brasil, ou governo militar no Brasil, isso aí são questões ideológicas, mas isso é para outra aula. Durante o governo militar, os presidentes militares foram divididos em duas correntes, em duas linhas ideológicas. Nós temos a linha castelista e nós temos a linhas duras. Então nós temos a corrente castelista e nós temos a corrente linhas duras. O que difere uma corrente da outra? Os castelistas são os presidentes militares que eram favoráveis a que o período de ditadura militar fosse curto. Perceba que eu não estou dizendo que não houve violência, que não houve repressão. Houve sim. Apesar de serem castelistas, apesar de serem moderados, esses aqui também praticaram repressão mediante atos institucionais. Esses atos institucionais, pessoal, foi usado tanto por castelistas quanto por linhas duras. Linhas duras, em aspectos gerais, o próprio nome é autoexplicativo. Aqui nós temos uma repressão escancarada, uma repressão escandalosa, uma ditadura escancarada. No caso dos castelistas, então, tinham um pensamento de que a ditadura seria breve. Nós arrumaríamos a casa e depois sairíamos rapidamente. Os linhas duras queriam que a ditadura se prolongasse por vários e vários anos, igual foi, né? Então, essas são as linhas.